capítulo 74, aberto aleatoriamente, mas palestras, no sentido de mal, mas palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, disse Paulo, 1 Coríntios, versículo 15, capítulo 15, versículo 33, Idade de Cristo. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima de serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos, surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis, emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo que ouvem a mentira e a demência. A má conversação corresponde aos pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem de todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível se torna na manter-se o homem em guarda contra o assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que se cercam o caminho diário. Trouxeram denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsões da vida alheia. Observa com ágeis. Em todas as ocasiões, há recurso de retificarem amorosamente, enquanto pode renovar todo esse material em Jesus Cristo. Esse texto é... Amadeu, por favor, debulhe aí, por favor, as mais palestras. Olha, o texto é excepcional. Veja bem, pode-se fazer inúmeras abordagens acerca de tudo isso. Mas observemos uma coisa bem importante. Quando a gente se eleva espiritualmente, quando a gente evolui espiritualmente, a gente deixa de observar os outros como defeituosos, começamos a nos observar interiormente, que é essa a proposta de Jesus, é nos observarmos interiormente. Quando a gente começa a se preocupar, e quando a gente começa a se preocupar com a vida dos outros, esquece a nossa. Começa a querer que as pessoas sejam como a gente padroniza, e isso não nos cabe. Porque muitas vezes a gente pode estar com as melhores das intenções, mas acaba causando um transtorno, um mal-estar, um desconforto para aquele que ainda não está preparado para as mudanças que a gente acha que deve acontecer. Quem sabe é Deus. E o grande instrumento, a grande ferramenta que Deus usa em tudo isso é o tempo e suas leis divinas que nos alcançam no momento oportuno. Não basta, claro, que nós, como cristãos, como irmãos, temos a obrigação de auxiliarmos uns aos outros. Mas o auxiliar uns aos outros não significa impor, exigir, obrigar. E é isso que, a nosso ver,
as más palestras estão chamando a atenção. Não, porque eu sou dono da verdade e você só vai para o céu se você fizer como eu faço. Primeiro, o céu não existe, é um estado d'alma. E depois, você pode aparentar uma capa de brilho, mas por dentro pode ser um sepulcro caiado, como disse Jesus. Então, vamos orar uns pelos outros. A ferramenta é essa. O irmão está desafinado, está passando por uma situação difícil, a gente quer chegar junto, vamos pedir a Jesus, a espiritualidade, a nossa mãe, que auxilie aquela criatura, e aí, no momento oportuno, ela vai despertar, talvez até por nosso intermédio, mas sem querermos forçar a consciência do outro a ser como a gente quer que seja. Eu acho que é por aí, não? Muito bem. Então vamos, Sato Martins. vamos lá, amigo, vamos, já que foi repassado pela galega que hoje é dia de São Francisco, então vamos lá. Bom dia, Valdenice. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Valdenice. Val. Bom dia, bom dia. Olha, ó, tem Bom. outra galega no grupo, viu? Ah, é? É. Sem esquecer que eu também já fui galego, viu? Ai, Senhor, fazei-me Tá, instrumento de muito vossa paz. Onde houver ódio, que leve o amor. Onde há ofensa, que leve o perdão. Onde há discórdia, que leve a união. Onde há dúvida, que leve a fé. Onde houver erro, que leve a verdade. Onde houver desespero, que leve a esperança. Onde houver tristeza, que leve a alegria. Onde houver trevas, que leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que consolado. Compreender de ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se perdoado. E é morrendo que vive para a vida eterna. E nosso Pai, os bons amigos espirituais, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. maravilha, Renato. Muito feliz a sua prece alusiva a São Francisco, esse protetor incondicional de todos nós. Vamos com Jesus. Simval Nunes. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 19. Carregar sua cruz. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Abre aspas. Rejubilemo-vos, disse Jesus. Quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Fechado. Podem traduzir-se assim essas palavras. Abre aspas novamente. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Fecha aspas. Depois acrescenta, abre novamente. Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Fecha aspas. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Terminado, meus irmãos, o texto.
Quer comentar alguma coisa, Simval? Não, eu queria mais ouvir. Renato, quer dizer alguma coisa? Eu quero ouvir. Também? Tá bom. Jesus nos diz lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Isso é uma assertiva excepcional. Ele só nos dá, ou seja, quando as leis divinas nos alcançam, as tribulações são no nível da nossa condição de conduzi-las ou de suportá-las, resolvê-las amoravelmente. Aí Jesus vem com várias oportunidades para que despertemos. Veja bem, nós sabemos, na condição de espírito que somos, que o acaso não existe. Tudo que nos ocorre tem uma razão de ser. E aí a espiritualidade diz: nós estamos vivendo hoje a semeadura ou colhendo os frutos da nossa semeadura do passado. Se não um passado próximo, mas um passado, isso não importa, do nosso passado. E aí as tribulações nos aparecem de conformidade com a capacidade que temos de conduzir a carga. O fardo não vai além das nossas possibilidades. Então nós precisamos entender que Deus não castiga, ele não é discricionário, beneficiar uns em detrimento de outros, como diz com todo o nosso apreço o Velho Testamento, para salvar uma, mandava matar não sei quantos. Isso é uma aberração, se considerando que Deus é só amor, sua justiça, sua bondade, etc. Mas nós vamos entender o ensinamento de Jesus. O que nos ocorre hoje é o resultado do que semeamos no passado e hoje estamos colhendo. Qual o objetivo? A nossa evolução. Tudo que nos ocorre, todas essas provações, elas têm o objetivo de nos preparar para a felicidade que está na vida futura. Está lá no capítulo 1 do Evangelho, capítulos 1 e 2 da vida futura, onde nos trata com a felicidade está na vida espiritual. Mas para se ser feliz na vida espiritual, precisamos fazer a nossa parte aqui para merecer a misericórdia divina. Se leva uma vida de desregramento, de desequilíbrio, de maldade, tal como o texto da abertura nos chamou a atenção, se eu levo uma vida desequilibrada, naturalmente, na vida espiritual, eu vou encontrar os desacertos que eu pratiquei durante a experiência encarnatória. Mas se eu levo uma vida de equilíbrio, de resignação, de tolerância, de paciência, usando os atributos que o Pai nos deu, a indulgência, a caridade, a compaixão, o amor, etc., é natural que os meus amigos, meus parentes, os benfeitores estejam comigo, porque eu fui instrumento da vontade do Pai, servindo de intermediário para que eles pudessem trabalhar. Então, é essa receita que Jesus nos dá. Façamos o bem sem esperar a recompensa. E a recompensa virá quando do retorno à vida espiritual. Acho que é por aí, né, meus irmãos? É verdade. Vamos passar agora ao nosso texto? Muito bem, deixa eu ver aqui. É 218, viu, Amadeu? 18, é? É. Pronto. Então, vamos aqui. 218. Deixa eu rodar aqui, que o negócio está 218. Peraí, deixa eu voltar. É aqui? Os velhos positivos? Não é o próximo, né? Não, é o próximo. É esse aqui. É 218. Médios correto. É esse. É porque eu não estou... Você não está passando aqui. Não estou? Ixi, peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, 2 segundinhos que eu vou sair da apresentação. Vou retornar. Isso. Pronto, aí, certo. Esse aqui? Certo. Muito bem. Vocês estão vendo? Sim, senhor. Aí tá. Eita, deixa eu ver aqui. Médios incorretos, né? 218. Muito bem. Alguém quer fazer a leitura? E a gente trabalha. Muito bem. Se não, eu faço. Capítulo 16 dos médios especiais. É bom a gente lembrar, nós já estudamos tipo de mediunidade
tipos de médiuns, e agora estamos tratando dos médios especiais. Então, médios incorretos podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. Ou seja, é um médium que oferece recursos, ou não apenas oferece recursos, mas ele pode interferir no contexto que o espírito está trazendo. Vamos imaginar uma coisa que é natural. Um médium oferece-se como um instrumento da ação do plano espiritual, e o espírito encontra no seu contexto vocabular, ou seja, nas suas informações, lá nos seus arquivos, e extrai lá do seu vocabulário as informações, ou seja, as expressões, as palavras, aquilo que ele quer que seja colocado para externar o seu pensamento. Mas, no caso dos médios incorretos, o que acontece? O médio acaba interferindo com expressões diferentes, com expressões prolixas, como se, por exemplo, um linguajar rebuscado trouxesse mais importância para o contexto que o espírito está trazendo. Assim como Jesus, os espíritos superiores, aqueles que são espiritualizados e que são instrutores para todos nós, eles usam da maior simplicidade possível. E eles usam dessa simplicidade para que a sua mensagem chegue a todos. Imagine, por exemplo, se eles usassem de uma linguagem rebuscada que só os doutores entendessem. E onde nós ficaríamos? Jesus disse que, agradecendo ao Pai, que aos simples e os humildes, o Pai permite o conhecimento, o descobrir das coisas divinas. Mas aos sábios, aos doutores, a descoberta das leis da natureza através do estudo da pesquisa. Então, se o Espírito viesse falar apenas para os doutores, nós ficaríamos fora. Então, na sequência, a incorreção material do estilo decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médium, que, então, não é, sob esse aspecto, um bom instrumento para o espírito que a isso, aliás, pouca importância liga. Tendo como essencial o pensamento, ele vos deixa a liberdade de dar-lhes a forma que convenha. Já assim, não é com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Então, nós temos aqui dois casos. Nós temos a questão do espírito, quando se manifesta com informações falsas e mentirosas, e nós temos um médium que interfere na comunicação, trazendo para o contexto expressões vocabulares. E ele está dizendo aqui, essa falta de cultura intelectual do médium, certamente ele está se referindo à questão da cultura espírita. Porque quando o médium não tem cultura nenhuma, ele não tem expressões prolixas, ele não usa no vocabulário rebuscado. Ele fala com uma moda e para o quê? E não é isso que ele está se referindo aqui. Bom, vou deixar aí o abacaxi para os irmãos debulharem. Por gentileza, Renato Martins. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos aprender para amar Deus e vamos caminhar. Por favor, HC, dê sua opinião sobre o tema. Eu achei bem interessante esses dois tipos de médium, ao mesmo tempo lembrando, né? Era observando o que Amadeu falava e lembrando também das ocasionalidades, né, que acontecem.
como foi lido, isso aí tem tudo até a ver com o Evangelho, né? Tem tudo a ver. E assim, é você, porque quando a gente vem médio, é porque nós pedimos devido, nós sabemos que vamos passar por sérias coisas, acontecem sérias coisas, e como diz também o julgo, como o nosso irmão falou, do capítulo 6, né, do Evangelho, que nós vamos passar por provações, por expiações, porque nós somos médios, porque nós despedimos lá para vir. E médios é para ajudar, não é para a gente ser uma pessoa naquela ocasião e de repente sair, não ter aquela moralidade, como diz aí, né? Não ser aquela pessoa de verdade. E aí vem também a incorreção material, né? Que são aqueles que chegam também com falsa Falsa virtude. falsa virtude, exatamente, dizendo algo que não corresponde àquilo que realmente faz. Enfim, no fringir dos ovos, como dizem, nós o tempo todo, e principalmente os médios, aqueles que têm vários tipos de mediunidade, ou alguns que só têm um tipo, é muito relativo, eu acredito que é relativo, referência aos erros passados, como foi dito, tudo está interligado, né? E a gente começar, se a gente está realmente buscando a evolução, e não é aqui, uma vida futura, como está lá nos 2 primeiros capítulos, olha como está tudo ligado. É a gente buscar a melhoria a cada dia, ser melhor hoje do que fomos ontem, e amanhã, se tivermos o merecimento de estar aqui, ser melhor amanhã do que vamos ser hoje. Né? Porque aí está o verdadeiro médio correto, e o que isso muito nos traz também é afinidades. Quando nós não somos incorretos, automaticamente também nós vamos atrair irmãozinhos incorretos, né? Mesmo que a gente talvez passe por alguma situação mostrando que isso, aquilo, mas nós estamos ali tipo caiado, né? Como diz. E a gente tem que realmente filtrar aquilo que estamos passando, aquilo que estamos vivendo, agradecer, porque estamos passando. E como diz Chico Xavier, tudo passa, né? Nada é para a gente viver de eterno, tudo passa. Então, é isso, aí eu passo para a Valderice. Pronto. O que eu percebo nesse médium aí, né, colocado como exemplo, é quando ele quer ser mais do que o espírito que ele está dando a mensagem. Porque, na verdade, quando nós somos instrumentos, não cabe a gente falar diferente do que ele quer falar. Né? Nós devemos passar a mensagem. Nós temos, e me parece também que falta uma educação mediúnica, né? De duas coisas. Uma faltou, me parece, né? É o que me dá pela leitura. Falta humildade quando você quer dizer o que você quer dizer, não o que o espírito quer dizer. E falta a educação mediúnica também, porque nós sabemos que nem tudo a gente deve dizer. Por exemplo, às vezes o espírito ele quer dizer palavrões, ele quer se comportar de forma indevida, quer tumultuar o trabalho que está sendo desenvolvido, e aí cabe nós, pela nossa educação mediúnica, não permitir. Então, o que me passa aqui é que o irmão, como médio, talvez, ou pela questão da falta da humildade, ou pelo orgulho, querer dizer mais do que está recebendo, ele tem essa postura. É o que está me passando, tá, Amadeu? Eu não sei se é essa a intenção do texto, ou mesmo só ignorância dele também. Quando eu falo a falta da educação mediúnica, é por falta de conhecimento mesmo.
Ele não compreende que ele é um mero instrumento, que cabe a ele passar a informação, e não querer passar a informação dele. Ali não é informação nossa, né? A gente é mero instrumento mesmo. Era Maravilha. só essa pontuação que eu queria fazer. Eu acho que não é uma pontuação, não. Isso é uma ponte mesmo, né? Renato, 3 segundinhos só. Veja bem, Jesus nos chama a atenção lá no capítulo 6 para orar e vigiar, mas instruirmos-nos. E esse instruirmos é adquirir esse conhecimento intelectual. Nós estamos tratando aqui, não é de psicofonia, mas de psicografia. Na psicografia intuitiva, o médium tem essa possibilidade de interferir na vontade do espírito. Por isso, a gente observa, quando vem uma mensagem psicográfica, na grande maioria das vezes, o médium vai fazer uma releitura depois e vai refazendo o texto, substituindo expressões, etc. Uma coisa é ele fazer essa correção, porque o espírito está intuindo para ele substituir aquelas palavras que não correspondem ao que o espírito quer dizer. Outra coisa é a interferência permanecer, e aí, Valderice e a Gracinha, vocês foram muito felizes. O médium quer impor o ponto de vista dele sobre a ação no mundo espiritual. Renato Martins. Somente uma pergunta. Nesse caso, o próprio espírito não pode, entre aspas, corrigir esse médium, não? Renato. Fechado o microfone, Renato. É o seguinte, nós somos espíritos aqui que vivemos experiência e aprofundamento do nosso conhecimento aqui na face da Terra. São as provas de saber se nós estamos conscientes daquilo que nós somos no mundo espiritual. Podemos chegar no mundo espiritual e dizer, estou bem, estou tranquilo, vou modificar minha vida está legal, mas para que nós possamos ter uma prova, aí a gente tem que vir aqui num planeta de provas e expiações. Mas eu sou espírito lá no mundo espiritual, já se sentindo resignado, calmo, tranquilo. E quando você reencarna, aí passa aquele processo. E temos, no caso, espíritos altamente evoluídos, espíritos afins, que têm um conhecimento muito grande no mundo espiritual, já é evoluído. Aí ele dá a tutela para que você possa vir aqui na face da Terra. A tutela, ser o responsável, é o protetor, né? Protetor que nosso dia a dia. Como nós chegamos na face da Terra, aí começamos a vibrar naquela faixa que antigamente a gente sabia, esquecemos o passado e voltamos a ser aqueles espíritos errantes. Mas meu protetor espiritual é aquele amigo que tem um conhecimento muito grande. Então, eu sou uma pessoa ainda errante, mas eu tenho afinidade com esse amigo espiritual, porque eu vim na face da Terra para que eu pudesse evoluir e modificar o meu comportamento. Nasceu da bom dia, e assim vai, vem para que nós possamos fazer o trabalho. Só que eu sou um espírito, no caso aí, sou um médium incorreto, porque em vez de eu ter uma grande melhora aqui e fazer aquilo que eu disse, eu falei ao meu amigo espiritual, que depois eu posso dar um exemplo, eu só não estou lembrado o caso daquele espírito de Alcione no livro Renúncia. Renúncia, né? Ele vinha, né? E realmente ela veio para que ele pudesse evoluir, né? Tirar ele daquela condição. E terminou sendo o mesmo, ou ainda com certos problemas piores, porque foi ele que fez o desencarne da própria Alcione. No final do livro tem isso. Então, quer dizer, eu sou um médium, no caso, incorreto, mas meu anjo guardião é aquele protetor que nos ampara. E nas oportunidades que nós encontramos na face, o nosso amigo espiritual, meu protetor, que encontra num certo momento, nos traz uma mensagem linda, linda, linda. Mas Renato é muito incorreto, esse médium é muito incorreto.
Mas tem essa questão, o amigo espiritual tem afinidade, e com isso ele está dando uma comunicação e trazendo coisas maravilhosas para ver se eu ou nós mudarmos o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Então, continua o mesmo. Eu sou um médico correto, mas traz... a gente pode até ter aquela questão de muitas pessoas dizer, poxa vida, ele não é o que realmente ele está transmitindo. Na realidade, é o amigo espiritual que está transmitindo através dele. Então, acontece que tantas vezes o amigo espiritual vem dar uma boa comunicação, eu não modifico meus pensamentos, minha maneira de ser, daquilo que eu vim fazer aqui na face da Terra. Então, sou um médium incorreto, mas sabemos que os espíritos trazem um bom pensamento, traz uma boa mensagem, traz algo que vem trazer coisas boas. Mas também, se sou um médium correto, eu posso chegar e dizer que um amigo não evangelizado me dá comunicação, porque naquele momento eu estou naquela vibração, e a atração é com aqueles espíritos que têm a mesma vibração. Mas, como falamos, o amigo espiritual está sempre presente, porque ele nunca desampara. É mais ou menos o nosso pensamento, a nossa maneira de passar para mostrar que nós estamos aqui para evoluir, mas prometemos 1000 coisas, e quando chegamos aqui na prova, dizer, você sabe, você está dizendo que é uma pessoa boa, já modificou seus pensamentos, vai chegar aqui com a sedimentação divina chamada, esqueceu, e não voltamos ao pretérito, e voltamos a ser o que nós éramos no pretérito. Então, peraí, meu Deus, tá certo? Maravilha, Renato. Muito obrigado, meu irmão. Eu cumprimentando a nossa irmã Nacilda Rosendo. Que Deus abençoe, minha irmã. Seja muitíssimo bem-vinda. Só complementando a informação de Renato Simval, na sua pergunta, veja bem, o irmão espiritual nos usa quantas vezes julga necessário para que a gente assimile os ensinamentos que ele está passando por nosso intermédio. André Luiz mostra isso na obra de André Luiz, onde os benfeitores, muitas vezes, utilizam o espírito ou médiuns que não são lá essa pureza de médium, para que, através daquele irmão, o benfeitor se expresse e ele tome consciência e que pode ser instrumento de um benfeitor espiritual e mude. Mas, às vezes, a criatura não muda. Aí, isso é cruel. No caso da sua pergunta, o irmão espiritual pode interferir, ele interfere. Porque quando o médium vai fazer a releitura ou a leitura do que escreveu, o espírito intui que ele faça correções. Mas se é um médium incorreto, ele não vai fazer as correções, porque ele acha que as expressões que ele registrou ali é a pura verdade. E aí se torna incorreta a mensagem. Ok? Podemos passar para o próximo? Obrigado, Arnaldo. Eu desculpe porque eu não escutei, não assimilei o que você passou. Certo? Estamos aí nos ajudando, Renato. Em nome de Jesus. Então, vamos ao texto 19. O 19. Médios historiadores. Os que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que lhes não estão ao alcance, variedade rara dos médios positivos. Ora, vamos lembrar de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, naqueles romances tratados lá em Roma, eu lembro eu conversando com Armando Tomás, ele nos contava essas aventuras. Armando Tomás, ele morou um bom tempo lá em Uberaba, e a mãe de Armando Tomás era uma das trabalhadoras próximas a Chico Xavier. E aí Armando dizia o seguinte, olha, quando o Chico estava psicografando aqueles romances, Emmanuel levava ele a Roma e saía mostrando
o caminho por onde o romance seguia. E aí Chico ia descrevendo. Ora, Chico ia descrevendo uma visão do que estava vendo. Além da orientação do espírito, Chico traduzia o que ele estava vendo. Aí a gente vai ver uma veracidade extraordinária, porque ele está constatando o que ele está observando. Então, o médium pode trazer informações extraordinárias sem ser elementos da sua bagagem intelectual. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: nos refolhos da sua memória, tem aquelas informações, aquelas instruções, aquele conhecimento. Nessa experiência não afloraram ou ele não acessou, mas ele já dispõe desse recurso. E aí os médios científicos, não dizemos sábios porque podem ser muito ignorantes e, apesar disso, se mostram especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Aí eu volto novamente a Chico Xavier. Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, alguém já viu aquelas obras de André Luiz através de Chico? É ciência eminentemente pura. E aí, nessa encarnação, sabe-se que Chico não tinha aquele recurso. Mas aí você pergunta, sim, mas espera aí, quem está passando a informação não é Chico, o Chico é apenas um instrumento. É claro, Chico é apenas um instrumento. Mas aí eu volto lá em Irmão Bezerra, quando ele diz que o médium que hoje serve de instrumento para a espiritualidade, naquela área de ação do espírito, ele tem bagagem que o espírito vai buscar lá nos refolhos da sua memória, e a gente exterioriza aquilo que o espírito quer porque está no nosso subconsciente. O espírito vai buscar lá. E aí, no caso de Chico, a mesma informação que dei anteriormente. Chico, um homem que tinha um primário, mas que se juntar a nossa cultura juntas, não vai chegar a metade do que Chico tinha como cultura religiosa. Bom, não vou nem falar nos dons morais. Mas aí a gente vai ver que o médio científico e o médio historiador, eles têm muita similitude, porque o espírito que se comunica, primeiro, ou é um cientista ou é um historiador. Eles estão se comunicando, tratando do assunto que lhe é pertinente e buscando no médio as informações ou os recursos que o médio oferece, as ferramentas que o médio oferece para que a mensagem seja verídica, precisa e objetiva. Seu Renato Martins, é com o senhor. Valdeir, se você entendeu a história do médium lá no tópico passado, o que Entendi, nós falamos, entendeu? entendi. Teve alguma dúvida? Não, tive não. Eu acrescentei aquele questionamento que a Amadeu disse que procedia, era exatamente porque eu penso que é falha nossa enquanto médium, né? E, no caso, realmente estava me portando mais a psicofonia mesmo, não a psicografia. E quando ele acrescentou a psicografia, eu compreendi também. Quando eu faço psicografia, Amadeus, eu e Renato, e a todos, né? Quando eu releio, é interessante porque, basicamente, assim, eu não mudo palavras, mas geralmente eu pontuo, porque quando eu faço, eu não paro para pontuar, nem para apontar ponto, nem para colocar traço no T, essas coisas. Aí fica tudo, aí eu volto para ler, basicamente, para fazer isso. Aí eu achei interessante quando a Amadeu falou de mudanças de palavras que o próprio espírito intui, né, nesse sentido. Aí, assim, nunca me aconteceu não, mas com certeza é fato que acontece. Continuando, você fala sobre o médio historiadores? Eu achei espetacular, eu não sabia dessa informação que levava Chico até o local, né, o histórico, né, que ele está relatando. Eu pensava, na minha cabeça, que muitas daquelas vivências era vivência ou do próprio médium, que ele já esteve naquele lugar em outras vidas,
ou daquele espírito mesmo que tá relatando, né? Então, assim, é interessante saber que também existe essa possibilidade de levar ele lá e ele vivenciar aquilo que está acontecendo, né? Achei interessante. Mas eu não, assim, eu acho que está bem esclarecido, né? Que ele estava falando sobre momentos históricos, psicografias históricas, né? No qual ele passa conhecimento de uma época de outrora, né? E o científico. Científico, eu também gostei muito quando a gente coloca alguém que a gente, de certa forma, conheceu, né? Que foi Chico, sobre como a gente sabe que nessa vida Chico não tinha muito conhecimento, é até uma dúvida, sabe, Amadeus? Porque foi dito que nessa vida ele não tinha conhecimento, mas será que em outras vidas ele não tinha conhecimento? Né? E ele já não traz isso com ele mesmo, porque eu lembro que uma vez, numa psicofonia, eu falei em alemão, e na verdade era um soldado alemão que eu estava recebendo, e falei em alemão. E nessa vida eu não sei nada de alemão, mas depois eu pensei comigo, será que em outras vidas eu já não fui, já não morei na Alemanha também, já aprendi alemão? Eu não sei, entendeu? Porque a gente exercita com isso na cabeça, né? Será que Chico em outras vidas também não tinha esse conhecimento, né? Porque além de ele ser uma alma muito nobre, né, um espírito muito elevado moralmente falando, até pelas respostas dele a gente via que, ainda que ele tivesse pouco estudo nessa vida, talvez até a intenção era essa, que ele tivesse pouco estudo nessa vida para que a gente pudesse compreender que veio o conhecimento dos irmãos, né? Não era dele, né? Até para exemplificar, porque eu penso que a espiritualidade, eles são tão inteligentes, né? Tão muito mais inteligentes do que nós, que eles sempre colocam de uma forma que a gente não uma pessoa como eu que questiono muito, não questione. Não questione por quê? Porque, mas como o Chico vai saber falar sobre isso se nessa vida ele não tem conhecimento nenhum sobre isso? Mas eu me pergunto, em outras vidas, provavelmente ele tivesse, ou não? Aí fica aí o questionamento para vocês responderem. Quer responder, Amadeus? Porque ela falou. É muito simples. A espiritualidade nos diz que nós evoluímos em duas asas: a asa do amor e a asa da sabedoria. Geralmente, a gente evolui primeiro na sabedoria, porque quando a gente vai praticar o bem, a gente tem conhecimento de causas. Mas é claro que Chico, nesse caso, ele tem o seu crescimento intelectual. Agora, nessa experiência, o grande mérito de Chico foi a simplicidade e a disciplina dele, e ele fez seus estudos espiritistas no mundo espiritual. Emmanuel levou Chico durante muito tempo para os estudos do mundo espiritual, onde ele aprendeu todo esse cabedal que ele nos passou, em termos cristão, em termos doutrinário cristão. Então, o Chico, com certeza, foi um espírito muito elevado. Dizem muitas coisas, dizem que foi a filha de Emmanuel, que foi não sei o quê, não é relevante. O relevante mesmo é sabermos que ele nos trouxe todo esse... Hoje nós já contabilizamos 450 livros psicografados por Chico, dentro dos mais variados aspectos. Então, isso nos leva a compreender que os espíritos que utilizaram Chico buscaram na sua memória informações dos seus conhecimentos, o intelectual de primeiro mundo, um intelectual, um espírito superioríssimo. E aí a gente vai perceber nas suas palavras, Valdenice, que com certeza nas vidas anteriores ele foi realmente um sábio. E hoje ele veio com essa simplicidade, justamente como instrumento de lição para o nosso aprendizado. Um homem simples, primário, com esse cabedal cultural e moral que ele desenvolveu para todos nós. É uma coisa fantástica, Renato. Graci, por favor. Cumprimentando a Ana Paula, que está conosco. Bom dia, dona Paula. Bom dia, Nacilda. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Gente, eu não tenho o que falar aí, não. O Valderice deu uma aula e juntou com o Amadeu. Aí, enfim. E Chico é o nosso exemplo. O que é que nós temos a acrescentar?
a referente, porque isso aí é o exemplo de Chico completo. O que é que nós temos a crescer de Chico? Já foi falado tudo referente à grandeza de espírito, né, que foi elevadíssimo. Ele é um exemplo assim de espírita, porque não só é espírito, mas é espírita. Ele foi um exemplo de espírita, ele foi um exemplo de pessoa, ele foi um exemplo de tudo. E cristão, principalmente. E, pois é, eu fui era eu falando e analisando aqui ainda mais, né? Agora eu fiz uma viagem no tempo, viu? Literalmente. E o quanto gente, ele foi 5 anos de idade que tudo começou, as provas e expiações, como foi a leitura passada, e ele superou com dificuldade, obviamente, que nós sabemos que todas nossas provas nós passamos com dificuldade, mas passamos, né? O bom é que a gente passa, mas que ele passou com sabedoria, ele passou com serenidade. Aí cabe a nós segui-lo, né? É bem interessante que era eu pensando aqui também na grandeza de Allan Kardec. Eu também fui na viagem de Allan Kardec, né? Porque tudo bem que ele era estudioso, ele já tinha um gabarito, vamos dizer assim, nessa última vida dele, né? Em que ele fez esse Pentateuco, né, para a gente. E ele foi tão assim sábio também que se você tiver alguma dúvida, se você tiver em alguma aflição referente às provas, se você tiver, pega o evangelho e abre aleatório, que a gente recebe a resposta. E o mais interessante é que não pegando o último capítulo, que é o 28, que são preces, mas até o 27, de 14 ele pegou do Sermão do Monte. Quer dizer, para a gente realmente aprender, para a gente realmente sair vitoriosos nessa passagem que nós estamos. E é isso, é bem interessante. Foram pessoas, né, aqui encarnados e que são exemplo, né? Aí vem o doutor Bezerra de Menezes e vem tantos e tantos e tantos, mas que a gente não, se a gente for falar aqui a gente passa o dia todinho fazendo a biografia, né? Mas são pessoas que souberam, o próprio doutor Bezerra aí como médico científico, né? Lembra dele também, homeopático, de repente pega o papelzinho, corte em 60 pedacinhos e tome 2 vezes ao dia. E a pessoa foi curada, né? Através de Chico, doutor Bezerra, através de Chico. Porque ela não tinha o dinheiro, foi pedir ao Chico, Chico também não tinha, e doutor Bezerra recomendou que ela cortasse em 60 pedacinhos, quer dizer, como se fosse 60 cápsulas. E a fé o curou, né? Lula, quer dizer alguma coisa, Lula? Lula Não, saiu. não, o microfone estava fechado. Nacilda, quer falar alguma coisa sobre o tema, Nacilda? Oi, Renato. Bom dia, Oh, Renato. Bom dia a todos. E, É um tema muito interessante, mas eu estou só na escuta, só estou aprendendo aqui com vocês. e a Mas tudo bem. Ana? E a Ana, quer dizer alguma coisa, Ana? Não, senhor, estou só na escuta também aprendendo. Tá certo, Val. Olha, já falaram bastante sobre os médios historiadores. Por que o Chico é um médio completo? Primeiramente, se Chico chegou aqui já que não fez nenhum primário completo, tem um primário completo, naquele tempo era isso, ele já tinha uma carga de conhecimento muito grande de vidas pretéritas. Tudo aquilo que ele trouxe, não existe o acaso. Ele tinha conhecimento que os amigos espirituais trouxeram, através dele, no caso, toda aquela sua mensagem. Outro caso que vocês têm, acho que vocês têm conhecimento,
é a história de Dona Ivone, que é uma Dona Ivone, nossa irmã Ivone Pereira. Ela, com seu amigo Charles, ela, quando escreveu muitos livros, aqueles livros que ela psicografou, à noite ela se desdobrava, ia na cena, vivia a cena todinha, não escrevia nada, só assistia a cena no mundo espiritual, vamos dizer assim, para ter o entendimento, convivia naquele tempo, e quando chegava pela manhã, ela escrevia o capítulo. Olha que mediunidade. O espírito vinha, ela chegava e escrevia o capítulo todinho da cena que ela via, que viu, passou na noite passada. Isso é da nossa irmã Ivone A. Pereira e com seu amigo espiritual Charles, que é o mentor espiritual da nossa amiga. Então, todos os casos de histórias são contadas como o Emmanuel falou, como vocês falaram sobre Emmanuel. Chico relembrou o passado, foi com Emmanuel e trouxe a sua mensagem. A questão também, nós já falamos dos médios, nos médios anteriores, né? Que tem um conhecimento, e veio, e realmente ele tem um conhecimento muito grande de vidas pretéritas, como tem conhecimento da ciência, de tudo. Tudo que pensava. O que Chico trouxe é porque ele já tinha o conhecimento para facilitar ao amigo espiritual escrever. Então, não existe o acaso. Em relação a que a nossa irmã falou que é alemã, olha, nós somos espíritos universal. Quer dizer, nós reencarnamos na Alemanha, reencarnamos na Itália, reencarnamos na Espanha, sei lá que se nós estávamos lá naquela caminhada da Espanha, de tanto sofrimento, tanta dor. Então, nós somos espíritos universais, reencarnamos em várias partes do mundo e conhecemos várias línguas. E quando chegamos aqui, através do nosso perpétuo, do nosso conhecimento de vidas passadas, nós temos comunicações de línguas, que é chamada a poliglotas, né? Como é, Amadeus? Médicos poliglotas. Médio poliglota, chegou, mas é a mesma. Então, é poliglota, quer dizer, o espírito dava comunicação da língua que ele era originário e pegava o médium, e o médium realmente tinha o conhecimento de causa. No Bezerra de Menezes, isso aí já aconteceu porque eu presenciei, é bom quando a gente presencia. Tinha um médium chamado José Geraldo, ele tinha dois amigos espirituais que conviviam com ele. O primeiro era o espanhol, ele falava espanhol através do nosso irmão José Geraldo, mas tinha um coreano, e ele não tinha condições de falar através do seu José Geraldo. Ele dizia algumas palavras, mas muito pouco, e não conversava. Por quê? Porque o médium José Geraldo não tinha passado ainda na Coreia. Então, ficou aquele caso. As histórias, os historiadores, tanto faz. Tem um caso como uma criança pode chegar aqui e falar e trazer muitas histórias. Essas crianças podem ser uma reencarnação rápida, e a reencarnação pode ser de 1 hora a um século ou mais, e essa criança ainda traz dentro de si o seu grande algo divino que ele tinha, fazer histórias, contar histórias, e ele podia estar revivendo o caso de Alcione, como o Emmanuel trouxe através de Chico, e tantos outros espíritos. Então, tudo isso vai acontecendo normalmente. Já na parte científica, por exemplo, Valderice, você poderá ter vindo, você realmente reencarnou, por você ter uma comunicação, nós não chegamos a dizer, será que ela reencarnou? Não, ela reencarnou porque tinha no seu pretérito
um resgate que os espíritos fazem dos arquivos que você tem, ele falando o alemão. Então, por exemplo, outro médium que falava alemão aqui, médium que os espíritos falavam através dele, era nosso irmão João Cecílio da Costa. Falava alemão, normalmente. Chico falava inglês, ele realmente são línguas, certo? Por quê? Porque nós já convivemos, já passamos, temos o conhecimento. Joana de Ângeles, ela passou um tempo aqui no Brasil, para quê? Para ela se adaptar, como Joana Angélica, né? Que foi uma mártir do Brasil, enfrentou os soldados no convento para libertar suas irmãs, ela reencarnou aqui no Brasil para que hoje, nesse século, o século passado, nesse século, ela trazia a mensagem do Evangelho através de Divaldo Pereira. Não. Então, quer dizer, reencarnou e retornou e veio trazer as suas mensagens. Na parte da ciência, é um médium sábio, são médios experimentados de vidas pretéritas, também, que tem o conhecimento da ciência. Eles veem como o Chico foi, deve ter sido, e várias reencarnações, a gente diz, quantas reencarnações foram? Não importa a reencarnação. Eu sei, o que importa é saber que eles reencarnaram e tiveram conhecimento. Quem sabe se Chico foi esses espíritos que estudaram a doutrina dos espíritos lá atrás. Então, são esses casos que acontecem. E a ciência, para que os métodos científicos vêm trazer dentro apto das comunicações científicas. Porque os espíritos não dizem logo a situação de resolver os problemas aqui na face da Terra. Não, porque nós estamos aqui para uma aprovação e o nosso próprio adiantamento. Então, são casos que nós temos que entender, procurarmos entender. Então, para isso, nós não discordamos, não achamos que, no nosso caso, nós pensamos o seguinte: primeiro é o amor. Quando os Espíritos dizem, amai-vos, em primeiro lugar, instruí-vos. Por quê? Porque não adianta você ter ser um grande instrumento, conhecedor das coisas e não tiver o amor dentro de si. Primeiro, para nós, achamos que o amor é principal. Por quê? Então, um caso de uma pessoa analfabeta aqui, mesmo sabendo que aquela vida passada ela fez alguma coisa errada por não trazer hoje a parte analfabeta. Por quê? Porque praticou atos lá atrás que não deveria ter praticado. Então, mas ela poderia chegar hoje através do amor e colocar dentro de si. Essa é a interpretação. Então, é isso mais ou menos que nós entendemos sobre essas duas partes. O médium historiadores, que traz histórias maravilhosas, com 2000 anos, Chico. Se nós pegarmos Ivone Pereira, Luiz Pereira, outros médios que trazem várias histórias, e assim vai. Amadeus Ferreira, vamos em frente. Renato, se fosse pontear tudo que vocês falaram aí, dá para a gente fazer mais uma aula, né? Brincadeira. Mas só alguns esclarecimentos rapidamente. Veja bem, na Índia, no livro Encarnações através do Tempo, o sujeito está encarnado agora, nós estamos aqui todos nós fazendo o programa, e de repente eu encarno imediatamente. Eu desencarno agora e encarno imediatamente, sai de um corpo e começa um outro. Ou seja, aí nós vamos entender como é que se dá. Ora, porque a formação do feto independe do espírito. O espírito vai ter sua importância capital a partir do momento que ele nasce, aí ele vai ter vida própria, mas até então o feto é mantido, é seguro pela própria mãe. Então, na Índia, o sujeito está encarnado, desencarna e reencarna imediatamente. Aí tem toda uma razão para tal. Renato levantou uma questão muito interessante do caso do médium. O médium é levado à noite para vivenciar as experiências e no dia seguinte ele transcreve tudo o que aconteceu. Como é que a gente chama isso? Emancipação da alma inconsciente. Quando a gente estuda a mediunidade, a gente vai descobrir essas coisas e vivencia. Veja bem, no caso de Chico e no caso de
de Ivone Amaral Pereira, eram médios inconscientes, ou seja, era levado, no caso de Ivone, era levada lá ao local da cena, ela via tudo, quando voltava, debulhava ipsilite, tudo aquilo que vivenciou lá. Ela, no estágio de vigília, recapitulava tudo que ela vivenciou. No caso de Chico, aí já é um caso diferenciado. Ele era levado a ver aquilo que ele estava descrevendo. Isso se dá em emancipação consciente, porque o médium que emancipa conscientemente, ele descreve do local o que está vendo. E aí Chico tinha o recurso para que, mecanicamente, ele visse o que estava acontecendo lá, constatando a veracidade dos fatos, e aqui Emmanuel, usando dos recursos da psicografia mecânica, traduziu o que ele estava vendo. É um negócio simplesmente excepcional. É só a gente dar umas piadazinhas que a gente vai perceber a grandeza do mundo espiritual. Muito bem, nós estamos aí. Amadeus, por favor, deixa eu... É uma coisa que eu não gosto mais sempre, por exemplo, Valdelice, olha, eu tenho uma filha, a mais velha e a outra. Eu tenho uma história muito bonita sobre elas, depois aí a gente vai contar. Porque as duas nasceram dentro do Bezerra de Menezes, certo? Eu tenho uma que fala, nunca foi na Espanha, só fez o curso de espanhol e sabe o espanhol afinado. Não sou eu que digo, são os professores. E tem outra muito interessante, a Renata, a mais velha, não sei se vocês conhecem ela, a Gracê conhece. Ela fala hoje, ela conhece o inglês, fala japonês, tá certo? Fala francês e fala espanhol. E o japonês e fala muito coreano, tem conhecimento de coreano, dá para quebrar o galho. Você imagina se a pessoa não tivesse conhecimento da doutrina dos espíritos. Quer dizer, são pessoas que conviveram já nesses países, tá certo? E trouxeram fluentemente na reencarnação de hoje, porque provavelmente o japonês, o chinês, ela gosta, é aquela pessoa que adora falar dessa parte, da parte do Oriente. Para você ver que ela fez o curso de mestrado, agora, ela é formada em História, o que é que ela fez? Ela fez que foi a questão da influência da Igreja Católica, os missionários daquele tempo, no Oriente, no Japão. Olha o que ela veio trazer aqui para a universidade. Então, ela é mestrada em História com essa dissertação. Aqueles que está repassando aqui o nome, mas não estou conseguindo dizer. Como Padre Manuel da Nóbrega, foi os Anchieta que vieram para cá. Então, são casos que a gente só conhece, só sabe direitinho quando conhece a doutrina dos Espíritos. Desculpa, é um negócio particular. É verdade. Não, mas é interessante, porque tem a facilidade, né? Porque já traz dentro de si, né, Renato? É verdade, viu? É muito interessante. Tá certo? E eu não sei nem falar português, que é muito difícil, não sei nem português. Gente, só para... Nós estamos aí, aos 6 minutos depois das 9. A gente pode parar com essa rodada, ou pode rodar mais um slide. Eu acho que parar com essa rodada é de bom tamanho. Mas veja bem, Divaldo Pereira Franco nos traz, no estudo que ele fez, muito apropriado sobre animismo, ele fala do mediunismo, esclarece o que é o animismo, mas aí ele nos traz a receita do que seja essas memórias que nós temos no nosso subconsciente, o personismo. Chama-se personismo, é a persona que extrai
lá do refólio da sua consciência, exterioriza agora. Para quem não conhece, pensa até que pode ser uma manifestação psicofônica ou psicográfica, mas, na verdade, é uma extração da sua memória, do seu subconsciente, exteriorizada agora. Personismo. Esses fenômenos que nós estamos reportando aqui agora, personismo. Mas só para fechar, veja bem como o Pai é misericordioso. Kardec foi um druida, ele estudou, se preparou numa encarnação anterior à vinda dele. No plano espiritual, Kardec foi chamado, Kardec e Napoleão Bonaparte, foram chamados por Eliu, mentor espiritual do nosso planeta, só meninos, vocês vão descer lá. Napoleão, você vai acabar com a guerra dos 100 anos entre a Inglaterra e a França. Você vai na condição de diplomata para acabar com a guerra dos 100 anos. 100 anos de briga entre os dois países. E você, Kardec, você vai traduzir o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Kardec veio, na condição de sábio, o bom senso encarnado, captou todas aquelas informações através de orientações espirituais, fez a catalogação de todas as informações e montou os 5 livros da codificação, nos 5 não, os 6, porque inicialmente ele fez aquilo que é o Espiritismo, que é um livrinho que é considerado também. Então, ele catalogou tudo, concatenou as ideias e montou a codificação com uma precisão extraordinária, que, inclusive, a Gracinha se referiu. Por exemplo, para você ter uma ideia da precisão do ensino dos Espíritos, quando ele monta o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com análise do Pai Nosso. É uma coisa fantástica, né? Muito bem. Viu, Amadeus? Só para completar aí, quem quiser ter um conhecimentozinho de médio científico, eu assisto normalmente, eu gosto demais das palestras dele, é Dr. Décio Iandoli Júnior. Ele estuda Iandoli Júnior. Décio lá naquele site que você me orientou, né? Não, pode pegar na internet normal. Direto. Aí você estudando o livro de André Luiz, é um show sobre a parte científica. Maravilha. Tá certo? Só botar na YouTube, Dr. Décio Iandoli, tá certo? É muito interessante ele falando sobre as obras de André Luiz. O que André Luiz trouxe em 42, os médicos estão constatando a ciência, ele faz parte da Associação Médica Brasileira, né? A Espírita Brasileira, e ele faz parte da equipe de pessoas altamente inteligentes, cientistas, estudiosos, estudando os livros de André Luiz. Ou seja, 80 anos depois, os homens começam a debulhar o que André Luiz trouxe em 1943. É brincadeira, né? Certo? Muito bem. Mas aí, concluindo a ideia, o Napoleão veio, na verdade, ele veio como embaixador, mas, de repente, ele deu um golpe de Estado e se tornou imperador. Acabou com a guerra. Mas aí ele fugiu o plano espiritual e acabou capturado lá em Waterloo, onde foi eliminado, né? Então, dá para a gente perceber o trabalho do plano espiritual e o compromisso de cada um. Kardec cumpriu seu papel de trazer a codificação, e Chico Xavier veio para debulhar a codificação a nível espiritual. E hoje os médios, ou os cientistas, os sábios e os prudentes, estão esclarecendo a nível de seres humanos, analisando aquelas obras. A meu ver, é simplesmente fantástico. Bom, minha gente, se quiserem parar por aqui, acho que está de bom tamanho, 11 minutos. Vamos lá. Muito bem. Gente, muitíssimo obrigado mesmo a todos. Ana Paula, muito obrigado e que Deus abençoe.
Dona Nacilda, paz com Jesus. Lula, paz com Jesus, meu irmão. Dona Graci, mais uma vez. Paz com Jesus, meu irmão. Muito obrigado, minha querida irmã. A senhora faz a prece inicial. Sival, Renato e Valdemir. Inicial não, que a gente já iniciou. Ah, não, mas a gente reinicia. Vamos iniciar no final, não. Tá certo. Força. Bom dia para vocês. Faz a Tá prece. certo. Então, elevando os nossos pensamentos ao alto. Quem quiser fechar os olhos, fechem. Quem não quiser, pode ficar de olhos abertos. O importante é a sintonia com o Pai. E diz: Pai nosso que estás no céu, na terra, no ar, na água, no fogo, Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo, naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é bom, belo, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, sinto e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé, caridade, luz e amor. Reino que sou convocada a construir através da mansidão de espíritos, reflexo da grandeza anterior. Seja feita, meu Pai, a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho, as minhas reais necessidades, ainda que muitas vezes eu não compreenda que o silêncio em respostas às minhas preces, não te ouvindo assim dizer, filho, aguarda, tua é toda a eternidade, o pão nosso de cada dia que me dai hoje, que eu possa dividir com meu irmão, as condições materiais que eu tenho, de nada me serve se eu não lembro de quem vive na aflição. O pão do corpo e da alma, que é vida, verdade e luz. É o pão que vem trazer o alento, é o evangelho de Jesus. Perdoa minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize em forma de agressão. Que mais que falar, que eu saiba ouvir, ao invés de julgar, que eu busque acolher, e não cultivando a violência, então que eu semeie a paz. Perdoa-me, meu Pai, assim como eu possa perdoar aqueles que me têm ofendido, mesmo meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Que eu possa eu, Senhor da vida, lembrar que nenhuma mágoa é eterna, e de lembrar que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. E não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me torne escravo da minha malevolência. Antes que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro da alma como parte que és da minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade, de todas as dores, das más inclinações, dos maus pensamentos. Mas quando qualquer uma dessas vierem a mim, que eu possa, então, agradecer por mais uma lição. Que Jesus continue conosco, nos guiando como guia e mestre maior, governador planetário, a Mãe Santíssima intercedendo sempre por cada um dos filhos da terra, não importa onde estejam, não importa qual aflição, mas tu sabes a quem recorrer, tu sabes o merecimento daquele. Papai do céu, obrigado pela vida, pelo ar, por tudo que tem nos dado, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse estudo, nos ressignificando, nos recomeçando, nos reconciliando conosco mesmo, para reconciliar com o próximo. Que Jesus, então, nos ampare hoje e sempre. Um bom final de semana a todos e muito obrigado pela oportunidade da prece. Bom dia, Brasil! Bom dia, meus irmãos. Ótimo Bom dia, final de semana. irmão. Bom dia. Bom dia.